Bom, é o quadro de Olho na Educação, pessoal, e olha só, hoje um assunto bem legal, nós vamos falar sobre pós-graduação. Pois é, quem pode fazer, quem não pode, o que precisa, qual deve ser a pós-graduação escolhida. Estou aqui com a Carla, que é gerente de pesquisa, pós-graduação e extensão da PUC Campinas. Tudo bem? Muito obrigada por nos atender aqui no De Olho na Educação. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Bom, esse é certamente um assunto que interessa a muita gente, porque às vezes as pessoas saem da faculdade e falam, puxa vida, eu vou fazer uma pós. E aí? Como é que é? O que tem que fazer? Quem pode fazer? De fato, quando você conclui um curso de graduação, você tem várias possibilidades, né? Ou você pode entrar no mercado de trabalho diretamente, você pode empreender, você pode prestar concursos públicos, e uma alternativa também que é bastante interessante é continuar os estudos aí no nível de pós-graduação, né? E aí existem diferentes possibilidades dentro desse contexto da pós-graduação. Nós temos tanto cursos lato sensu, que vão ter objetivos próprios, né, e vão atender algumas demandas específicas, e temos também outros cursos de pós-graduação que já são stricto sensu, que também tem uma finalidade muito própria e vai depender aí do interesse, da afinidade, né, de quem é essa pessoa interessada para buscar um ou outro, né? Bom, bora começar por aí então. Qual a diferença entre os dois, por favor, Carla? O lato sensu, ele é um curso de pós-graduação que é um curso de especialização, né? Ele pode ser feito por qualquer pessoa que tenha concluída uma graduação com diploma reconhecido pelo MEC, né? E ele pode ter qualquer formação de graduação para buscar um curso de especialização. Vai depender do interesse do indivíduo, qual área ele gostaria de seguir. Muitas vezes ele é formado numa determinada área e quer migrar, né? Ele fala, olha, eu tenho interesse em me aprofundar mais numa outra área, que talvez não seja nem exatamente a área que ele se formou. Há essa possibilidade, não há nenhuma uma questão que impeça ele de fazer essa transição, né? Mas o mais comum é quando você finaliza a graduação, que é um período que você tem um conhecimento um pouco mais, digamos, genérico, né? Mas você se interessa especificamente por uma área da graduação, do seu curso, e você gostaria de atuar nessa área. Então ele pode, como opção, buscar uma pós-graduação lato sensu, né, uma especialização, que vai ofertar para ele um maior aprofundamento no conhecimento daquela área e fazer com que ele se capacite mais para atuar naquela determinada área. Boa, boa. Muita gente tem essa dúvida, né? Por exemplo, eu sou formado em jornalismo. Se eu quiser, eu posso fazer uma pós em outra área, por exemplo? Outra área, sim. Não há nada que impeça. Posso fazer uma pós em administração? Sim. Alguma coisa na área de gestão, por exemplo, que é inclusive muito procurado, né? Diferentes cursos de várias áreas, muitas vezes tem interesse por áreas que envolvem mais empreendedorismo, gestão, gerência, né? Então não há nenhum impeditivo de você fazer essa migração também. Como fazer para escolher uma pós-graduação? Quais as dicas que você dá? Olha, hoje existem muitos cursos de pós-graduação pelo Brasil, né? Tanto na modalidade EAD quanto na modalidade presencial. E, de fato, essa pergunta é interessante porque é muito importante para quem está buscando uma especialização buscar por um curso que seja ofertado por uma instituição de ensino que seja reconhecida, uma instituição bem ranqueada e séria, né? Porque, de fato, a gente tem muitas opções no mercado, mas muitas vezes nem todos vão entregar aquilo que a gente espera. Então, você escolher bem a instituição que você vai isso é importante buscar, demais, né, cara? Isso faz toda a diferença. Uma instituição reconhecida, porque não basta fazer por fazer, né? Eu tenho uma pós, beleza, vou lá, escolhi, tudo mais, não tive, não é? Aquele senso e tal. E aí... É uma perda de tempo, eu tenho uma pós-graduação em gestão pública, por exemplo. Você tem que escolher direitinho onde você vai fazer para te ajudar também profissionalmente. A ideia de buscar esse aperfeiçoamento é para que você seja melhor na atuação naquela área, né? Não, com certeza. Bom, outro assunto que as pessoas comentam bastante, e olha, muita gente tem dúvida também, Carla, é a diferença de doutorado e mestrado.
Sim, aí a gente já vai para uma outra área da pós-graduação, né? A gente estava falando do lato sensu, especialização, ele é mais voltado para o mercado de trabalho mesmo, ele não tem nenhum viés para pesquisa propriamente. Já a pós-graduação stricto sensu, não, ela já tem um viés muito grande para a área de pesquisa, de produção científica, produção de conhecimento, né? E aí, no nível da pós-graduação stricto sensu, nós temos o mestrado, que é o que você faz logo depois que você sai da graduação, né, o próximo nível. E para quem quer ainda investir mais na carreira acadêmica, aprofundar mais na pesquisa, ele pode seguir para um nível de doutorado. Isso na pós-graduação stricto sensu, né? Então hoje a gente avançou muito aí nos últimos anos os cursos de mestrado que a gente chama de profissionais, que é um mestrado que você desenvolve pesquisa, mas é uma pesquisa mais aplicada para o setor produtivo. Então você desenvolve a pesquisa para você solucionar problemas reais do setor produtivo. Já o mestrado acadêmico, ele tem um viés mais de pesquisa científica de fato, ele é um pouco mais teórico e existe um perfil de pessoas que buscam por esse tipo de curso, né? Aquela pessoa que quer investir na pesquisa, seguir carreira acadêmica, carreira de docência, por exemplo. E aí depois, em seguida, se for o desejo, ele pode finalizar do mestrado, seguir para o doutorado, que já seria um curso que te demanda uma pesquisa mais inédita, né? Um esforço maior. E aí, de fato, é para seguir mesmo essa carreira acadêmica. Bom, e quanto tempo dura, assim, falando de uma pós-graduação que não seja nem mestrado, nem doutorado, quanto tempo dura também o mestrado e o doutorado para as pessoas que se formam e queiram continuar aí, dar continuidade aos estudos? Olha, em média, os cursos de mestrado, seja ele acadêmico ou profissional, ele dura em média 24 meses. Então, são 2 anos mais ou menos para se concluir, né? O doutorado, ele vai variar de 36 meses a 48. Então, varia de 3 anos a 4 anos. É quase que uma nova graduação, né? Porque realmente você está num processo mais de aprofundamento, uma pesquisa mais avançada. Claro que há variações aí, mas o tempo médio gira em torno disso. Boa, boa. E aqui na PUC tem bastante, Temos. Aqui na PUC a gente tem 8 programas, né, de pós-graduação, stricto sensu, né, nas diversas áreas também, tanto mestrado quanto doutorado, acadêmicos, e os cursos lato sensu, né, que são os cursos de especialização também, temos inúmeras opções. Bom, você é especialista na área, o que muda quando um profissional tem uma pós, um mestrado, enfim, um doutorado? Olha, eu acho que essa oportunidade de fazer a pós-graduação, né, sobretudo essa pós-graduação stricto sensu, eu acho que ela te desenvolve um senso de análise crítica que uma graduação ou talvez até um curso de especialização muitas vezes não consegue te ofertar, né? Então, eu acho que é um preparo muito grande para ter um senso crítico sobre diferentes situações, né? E assim, realmente eu acho muito importante essa formação, embora ela seja mais para quem gosta mesmo de seguir uma carreira acadêmica, ou ser docente, ser pesquisador, seja em instituições de ensino, em próprias empresas de tecnologia, empresas privadas também hoje contratam pesquisadores, né, para poderem gerenciar a área de pesquisa, que é uma área estratégica de grandes empresas. Então, quem é hoje doutor, por exemplo, não necessariamente ele precisa atuar somente na academia, como docente, por exemplo. Existem muitos doutores hoje atuando no mercado de grandes indústrias, grandes empresas, né, que tem essa área de pesquisa também. Por exemplo, para dar aula em faculdade, para dar aula aqui na PUC, precisa ter doutorado? Não necessariamente, né? Aqui a PUC nós temos professores que são mestres também, né? A maioria dos nossos docentes aqui, a maioria é doutor, a gente tem um grande número de doutores aqui, mas é claro, existem outras instituições privadas, né? Enfim, que contratam às vezes especialistas também, né? Que não tem o nível do mestrado, mas aqui na PUC predominantemente são mestres e doutores, né? E instituições públicas, raramente eles contratam um docente que não tenha o doutorado.
Aí é uma exigência quase que unânime entre as públicas. Para dar aula. Para dar aula, para ser docente. Mas existe uma exigência, assim, é permitido, por exemplo, ter mestrado e dar aula? Isso pode? Então? Pode, certamente, pode. Nas públicas isso é menos comum, tá? E, geralmente os editais eles já abrem no nível do doutorado. Mas nas instituições privadas, e a PUC, né, que é uma privada sem fins lucrativos, nós temos vários docentes que são mestres, né? Embora tenhamos também um volume grande de professores doutores. Perfeito, mas o mínimo é mestrado, não pode ter uma pós-graduação? Depende da universidade. Tem universidade que ele contrata sendo somente um especialista, ele não tem nem mestrado, depende muito da instituição, né? Uma política por exemplo, o profissional é arquiteto, ele não pode dar aula Não, isso é bem raro, viu? Eu desconheço, eu acho que assim, no mínimo uma especialização ela é demandada para você estar nessa área da docência, no ensino superior, eu digo, né? Bom, aqui quantas pós tem, quais os cursos que vocês oferecem? Atualmente, a PUC conta com 8 programas de pós-graduação, né, em nível de mestrado e doutorado também. Nós temos cursos na área de ciências da saúde, na área de psicologia, arquitetura, ciências da religião, temos também educação, infraestrutura urbana, sustentabilidade, direito, né? A maioria dos nossos cursos, stricto sensu, são programas completos, que a gente chama, então eles oferecem cursos de mestrado e doutorado, e temos 3 cursos que hoje ainda ofertamos somente no nível do mestrado. Bom, então é interessante aquilo que eu falei para você. O cara se formou em arquitetura, ele pode fazer uma pós em direito. Aí, ou não? Não, aí depende. Para deixar bem claro para o pessoal em casa. Na stricto sensu, que é essa que a gente está falando agora, já há algumas restrições, né? Porque quando ele vai prestar o processo seletivo, não que seja um impeditivo dele prestar. Ele pode até prestar, dependendo do programa, ele é mais aberto e abre mais possibilidades. Mas tem algumas áreas que dificilmente ele vai conseguir sustentar, por exemplo, uma pós-graduação, mestrado em direito com uma graduação, uma área que seja muito diferente. O que não acontece num curso de especialização. Dependendo do curso de especialização, do currículo desse curso, ele consegue sim fazer, mesmo que ele seja de uma outra área. No stricto sensu, isso é um pouco mais complicado. Tem que ter um mínimo de aderência ali para ele conseguir fazer um mestrado e seguir num doutorado. Porque senão é muito diferente, né, cara? Aí é porque precisa uma base, né? Exatamente, pelo menos de humanas, imagino, exato, né? Pelo menos das grandes áreas, né? Não dá para você fugir muito disso. Boa, super importante essa entrevista aqui com a Carla, esclarecendo várias dúvidas sobre pós-graduação, mestrado, doutorado. Então vamos lá, Carla, aproveite aí a oportunidade e as suas considerações finais aqui no quadro De Olho na Educação, por favor. Bom, eu sou um pouco suspeita para falar, né? Eu sou pesquisadora, fiz mestrado, fiz doutorado, gosto muito do que eu faço. Eu acho que aprender nunca é demais, né? Então, a ideia de encerrar o conhecimento apenas com a graduação, realmente eu acho que é pouco, né? É pouco. Sempre que você tiver uma oportunidade de se aperfeiçoar, de buscar mais conhecimento, estar sempre se atualizando na sua área, né? É claro que isso vai impactar no seu desempenho enquanto profissional, seja num curso de especialização ou para quem tem afinidade ou interesse, seguir para uma carreira acadêmica também com curso de mestrado e doutorado. Boa, já pode iniciar a pós-graduação assim que terminar a graduação. Exato. Para começar a pós, basta ele ter concluído e ter um diploma de graduação reconhecido pelo MEC. Basta isso, ele consegue aplicar para os editais ou se matricular num curso de especialização também. Valeu, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!